Você escova os dentes ou está alimentando o Alzheimer sem perceber? Parece exagero, mas deixa eu te contar. As bactérias que estão na sua gengiva, aquelas que parecem serem inofensivas, já foram encontradas no cérebro de pacientes com doença de Alzheimer. E isso muda tudo, porque agora a pergunta não é se existe uma conexão entre a saúde bucal e o Alzheimer, e sim por que ninguém está falando sobre isso. Hoje eu vou te mostrar como a doença de Alzheimer, essa doença que rouba identidades, memórias e vidas, pode ter um início na sua boca. E mais, eu vou te mostrar como fazer para prevenir, como cuidar da sua saúde mental através da escova de dentes. Cuidando preventivamente da sua gengiva, você começa a ter um cuidado com a sua cognição. Pensa comigo, a boca é uma porta de entrada e é o único lugar do nosso corpo onde o osso está exposto ao meio externo. Por quê? Porque o dente está ali fixado no que a gente chama de processo alveolar. E se mal cuidado, ele pode gerar uma cascata de inflamações através do que a gente chama de biofilme oral, de placa. Muito provável que esse seja o nome que você já ouviu falar. É como se ele fosse essa gangue que domina essa porta de entrada, que é a boca. Essa placa, esse biofilme, ela é uma estrutura microbiológica complexa, formada por mais de 700 espécies de micro-organismos. Alguns são bons, outros são ruins, mas eles vão ali vivendo de forma sinérgica e antagônica, fazendo com que esse biofilme ele vá se tornando cada vez mais complexo. Então ele começa a criar camadas tridimensionais de proteção, formado por uma matriz polimérica, e depois isso vai se desenvolvendo e sendo formadas matrizes extracelulares que dificultam a ação do sistema imune para tirar esses antígenos, essa gangue que está invadindo a boca. Agora imagina essa colônia, essa gangue, essas bactérias liberando toxinas 24 horas por dia, 7 dias por semana na sua corrente sanguínea. O caminho está traçado da gengiva para o seu cérebro. E o maior erro que as pessoas têm é achar que qualquer problema na gengiva ele vai apresentar uma dor ou um sangramento, porque já tem estudos que demonstram que a doença ela pode estar ali instalada, os micro-organismos podem estar fazendo estrago na sua saúde bucal e, por conseguinte, no seu organismo como um todo, e mesmo assim você não sentir dor, você não ter sangramento, você não ter mobilidade nos dentes. Então não é porque você não sente nada que ele não exista. A doença ela está avançando ali silenciosamente. Um outro erro brutal que as pessoas têm é achar que só escova dental, só sua escovação diária 3 vezes ao dia vai funcionar. Tem estudos que demonstram que as cerdas da escova elas só conseguem penetrar aí 3, 4 milímetros para dentro da gengiva. O fio dental consegue penetrar aí 1 a 2 milímetros e só vai tirar as bactérias que são imaturas ainda, que elas não estão lá se formando há bastante tempo, que já não estão maturadas, que já estão mais na superfície ali da sua gengiva com o dente. Então essa placa, esse biofilme, onde tem as bactérias mais agressivas, elas não conseguem ser removidas nem pela escova de dente, nem pelo fio dental. Existem certos produtos que podem ser utilizados para que a gente consiga ajudar nessa eliminação das bactérias ruins, como por exemplo a clorexidina, como por exemplo o dióxido de cloro, como por exemplo a laser terapia. A melhor indicação vai vir de um acompanhamento profissional, de uma limpeza profissional com o dentista. Porque o dentista ele tem instrumentais específicos para atingir todas as áreas do dente. Então só ele vai conseguir fazer uma limpeza completa. Você na sua casa não vai conseguir. Você vai conseguir fazer ali uma limpeza, digamos, cosmética, mas a limpeza profissional é só realizada pelo dentista. E um fato curioso sobre as bactérias, sobre os micro-organismos, eles são seres tão fantásticos de serem estudados e tão complexos que
Depois que você faz uma limpeza, 3 horas depois, esses micro-organismos eles começam a se regenerar. Em 2 dias, o volume deles pode quadruplicar. Ou seja, depois que eu faço uma limpeza, 2 dias depois podem ter 4 vezes mais micro-organismos do que tinha antes. Como eu disse, eles são seres tão complexos, essas bactérias que vivem na nossa boca, que eles conseguem se comunicar através de pesquisadores chamam de quorum sensing. Eles começam a liberar ali fatores que vão modular o DNA de outras bactérias. Tem muito a ver também com a questão de regulação populacional das bactérias na nossa boca. É uma sociedade bastante complexa. E eles conseguem, através de fatores químicos, eles conseguem fazer com que o nosso sistema imune não consiga pegá-los, não consiga achá-los, não consiga destruí-los. E as nossas células do nosso sistema imune só duram 3 dias. Se eles não capturam nenhum desses micro-organismos, nenhuma bactéria, eles simplesmente explodem, eles lisam, e aí o que fica dentro das nossas células de defesa ficam soltas ali, ficam espalhadas, e aí elas começam a gerar uma inflamação, começam a gerar a destruição nos tecidos ali, nos tecidos da gengiva, no osso. Então o que era algo positivo começa a virar algo negativo, que vai gerar um dano para o nosso organismo. Olha como os micro-organismos são seres fantásticos e eles conseguem até burlar o nosso sistema imune. Então imagine isso daí, essas situações acontecendo todo santo dia na sua boca. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então a inflamação que destrói a sua memória talvez não seja algo do acaso. Pode ser um descuido da sua higienização oral. Pode ser menos um castigo genético e mais um descuido da sua parte, com a sua boca. Nós temos estudos com algumas bactérias que são responsáveis pela doença gengival que foram encontradas no cérebro. Então, Porphyromonas gengivalis, Privotella intermédia, Fusobacterium. E o que elas vão causar? Aquilo que eu disse anteriormente, elas começam a gerar uma resposta imune do hospedeiro exacerbada. Então é como se elas se passassem pela nossa defesa, pelas células de defesa, muitas aspas, e aí o nosso corpo vai acabar atacando os próprios tecidos, vai acabar se atacando para tentar, digamos, encontrá-las, né? Falando de uma forma, trazendo uma analogia para que fique de fácil entendimento para vocês. Então essas bactérias elas liberam enzimas, como proteases, citocinas, e elas vão acabar gerando uma inflamação, né, na boca, nos tecidos, para onde elas vão, porque elas são carregadas pelo sangue, pela nossa corrente sanguínea. Então logo, o trajeto ele já está feito, o caminho, as estradas já estão feitas, né, que são as nossas células sanguíneas. E elas vão contribuir para o acúmulo de proteínas que estão ligadas diretamente e envolvidas com Alzheimer, que são as beta-amiloides e a proteína tau. E há estudos que trazem que a inflamação periodontal está ligada com a progressão mais rápida do declínio cognitivo. Então, como proteger seu cérebro desde a boca? Consultas frequentes ao dentista, profilaxias, né, a limpeza, né, exames clínicos em que o dentista ele vai fazer sondagem para ver a sua saúde periodontal, profundidade, radiografias nos dentes, tá? Caso seja necessário, realização de irrigação com clorexidina, dióxido de iodo, tá? Que é um enxaguante bucal já com preço mais elevado. Terapia fotodinâmica, tá? Com laser vermelho ou infravermelho, tá? Vai penetrar na gengiva e vai reduzir bastante a carga bacteriana, a questão da PDT também. Mas tudo isso está ligado diretamente ao profissional, ao dentista. Ele vai ser o pilar da sua saúde bucal. Em casa, você vai fazer o seu trabalho de remoção diária do biofilme, vai fazer a sua limpeza diária, fazer a sua, digamos, a sua limpeza cosmética, mas a sua saúde bucal ela está intrinsecamente ligada ao profissional cirurgião dentista.
É ele que vai te dar certeza de que você não tem nenhuma doença, que a sua saúde bucal vai estar bem cuidada, ele que vai realizar os diagnósticos precoces e vai manter a sua saúde bucal em dia. E por conseguinte, né, a nossa saúde começa pela boca. A nossa boca ela é responsável pela gente se alimentar, expressar nossas emoções, beijar, chorar, né, é a nossa porta de entrada para o mundo. Então, se ela é saudável, muito provavelmente o seu corpo todo estará saudável. Né? Isso vai te prevenir ter doenças, né, bucais e que podem vir a predispor outros tipos de doença, afetar outros órgãos e tecidos. Então, se você conhece alguém que cuida da mente, mas esquece da boca, ou que não fazia ideia de que a boca ela influencia inclusive na sua saúde mental e cognitiva, compartilha esse vídeo, curte, se inscreve no canal e te vejo na próxima.